A ideia aqui era discutir um pouquinho esse trade-off, ou essa comparação de exploração. Em português é difícil falar, porque existe explore e exploit em inglês. As duas, as duas palavras em português significam explorar, mas deixa eu começar já fazendo a tradução de uma forma mais correta dessas palavras, né? Em inglês, quando você quer o sentido de explorar, por exemplo, imagina você chegando numa ilha deserta e você quer descobrir o que tem nessa ilha, né? Onde você consegue achar comida, onde você consegue achar uma fonte de água que não é, salgada para você poder consumir. Então você está ali como um desbravador mesmo, tentando explorar aquela ilha no sentido de descobrir coisas novas, né? Então quando você entra no mercado de data science, por exemplo, você quer trabalhar em diferentes frentes, trabalhar um pouquinho com SQL, um pouquinho com visualização de dados, um pouco com machine learning, você vai aprendendo um pouquinho de várias áreas diferentes, explorando o campo para depois falar, olha, eu quero realmente me aprofundar um pouco mais aqui. E aí que começa o exploit, é o explorar no sentido de ser uma exploração um pouco mais, ela tem uma visão um pouco mais limitada, mas você está realmente, como se fosse ir nos mínimos detalhes, se aprofundando bem naquela área, né? Então, voltando a falar de exploração no sentido de descobertas, né? Você pode pensar se os portugueses tivessem chegado aqui no Brasil, tivessem explorado o país, descoberto novas coisas, essa é a parte do explore. Quando você começa a escravizar os índios e depois com os negros, essa exploração é no sentido já do exploit em inglês. Você está tirando, não é algo tão saudável nessa tradução, né? Mas você está realmente usufruindo demais em cima do serviço daquelas pessoas, né? Então, pense no Explore e Exploit dessa forma. Explore, você está tentando é, fazer uma visão um pouco mais, talvez, rasa, porém larga do ecossistema, né? Das ferramentas que tem ali para visualização ou para machine learning. E no Exploit, você vai fechar um pouquinho a sua zona e vai olhar no detalhe aquele pedacinho que você quer se aprofundar. Como que eu trago isso para visualização de dados, né? Bom, tem uma palavra, na verdade são três palavrinhas, né? Deixa eu dar um enter aqui para mudar para a próxima. O análise exploratória de dados, ou em inglês Exploratory Data Analysis. Esse exploratory aqui é bem no sentido mesmo, pelo menos na minha leitura, é bem no sentido de conhecer coisas novas, né? Deixa eu pegar essa tabela que eu nunca tive contato com ela antes e quais insights eu consigo tirar aqui. Por enquanto, eu não vou focar em nenhuma coluna específica. Eu quero olhar todas as colunas. Às vezes, você tem mais de uma tabela. Você chega num cliente e o banco de dados dele pode ser dezenas de tabelas. Você não sabe ainda quais tabelas pode ser ideal ali para o machine learning, poder fazer um treinamento para o modelo de machine learning. Então, você quer realmente explorar no sentido de, deixa eu ver um pouquinho, gastar um tempinho em cada uma dessas tabelas, em cada uma dessas colunas, né? O próximo passo talvez seria você apresentar esses resultados para um time de business, talvez para o seu chefe ou para o próprio cliente. Então, nesse momento já não vale mais tanto a pena você mostrar todo o seu serviço exploratório, porque ele vai ser muito largo e você vai ter se aprofundado em poucas coisas. Então, vamos economizar tempo e vamos pegar realmente nesses pedaços que eu me aprofundei, onde eu consegui tirar insights interessantes. Ali você pode fazer agora o exploit, né? Beleza, eu consegui achar uma visualização, coloquei um gráfico interessante aqui, mas esse é um gráfico que um cientista de dados, um engenheiro, talvez uma pessoa, gestor na área de analytics, vai conseguir entender esse gráfico, mas o que eu posso modificar nesse gráfico? Agora que eu já achei o meu insight, como que eu consigo traduzir isso para uma linguagem aqui no sentido de visual mesmo, né, de uma forma mais fácil de entender esse gráfico, para alguém que não é da área de análise de dados, né, pode ser o consumidor final, leigo nesse assunto, pode ser o seu cliente que entende muito bem do negócio dele, mas está começando a dar os primeiros passos em análise de dados. Então, esse é o momento de fazer a exploit e não mais o explore. Você vai realmente procurar quais são os melhores dados, ou melhor, quais são as melhores formas de poder mostrar aquele insight através dos gráficos. Mas vamos lá, vamos fazer primeiro a parte do exploratório, que vai ser a maior parte aqui da apresentação. Eu vou compartilhar com vocês um notebook no Colab. Deixa eu tentar deixar até um pouquinho maior aqui. Acho que ficou melhor para vocês. Acho que tem como uma opção também aqui no Hopin de você maximizar a tela. Então você vai perder talvez o chat, vai perder a nossa visualização, mas pelo menos o notebook ele vai ficar um pouquinho maior. Se as letras estiverem muito pequenas, me avisem. Eu tento aumentar o zoom aqui.
Para quem não conhece o Colab, geralmente a gente usa isso, quem usa Python principalmente, a gente usa essa ferramenta para programar. Ela é legal porque você consegue colocar um pouquinho de código, um pouquinho de comentário. Então, o meu aqui até que está com bem poucos comentários, mas eu poderia, por exemplo, em vez de colocar só o título, eu posso colocar uma célula aqui de texto e escrever o que eu estou fazendo nesse texto. Então, por exemplo, estou acessando o banco de dados do Kaggle. Então, eu consigo documentar bem legal meus códigos usando esse Colab. Como vocês devem ter percebido, ele tem tanto uma célula para código ou uma célula para texto. Eu consigo criar esses índices. Então, basicamente, a gente vai usar essa análise exploratória sobre esses itens aqui. Por enquanto, eu vou fechar eles para deixar um pouquinho mais visual no código, mas depois vocês, se alguém quiser acesso a esse notebook, basta me pedir lá no LinkedIn, eu compartilho o código com vocês, aí vocês podem ir com um pouquinho mais de calma. Bom, vamos lá. Vou começar bem, vou começar com uma gambiarra. Eu não sei nem como que o Clever vai conseguir traduzir gambiarra. Depois me ensina que eu fiquei curioso. É, o Colab, ele já vem com várias bibliotecas pré-instaladas nele. Geralmente você só precisa abrir o Colab, ele roda, é um link, você acessa esse link, ele vai rodar no seu browser, pode ser no Firefox, no Chrome, acredito que ele deve rodar no Safari sem problema também. E já vem várias bibliotecas pré-instaladas. Então ele é muito bom para começar, principalmente para quem não tem costume de trabalhar com ciência de dados, tem que baixar o Python na máquina, instalar várias bibliotecas, tudo isso já vem pronto no Colab. Porém, o Colab ele é um pouquinho atrasado, ele não vai ter a última versão de cada uma das bibliotecas. E o Matplotlib é uma biblioteca de visualização, que ela é muito boa, eu acho que a porta de entrada no Python para visualização é através do Matplotlib, e o Colab usa a versão 3.2. Então, isso aqui eles ainda não atualizaram, mas tem uma função muito legal no Matplotlib 3.4, que a gente está usando aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, tentar convencer vocês de fazer essa gambiarra, mas vamos assumir que por enquanto é necessário. Então, o que você precisa fazer? Basicamente, roda essa primeira célula, ela vai falar se a versão é 3.2, talvez eles vão evoluir em algum momento para 3.3, você vai ter que fazer a mesma coisa, que é rodar a célula de baixo aqui, ele vai instalar a versão 3.4 na sua máquina. Qual que é o problema quando você está instalando uma biblioteca que não existe? Beleza, você pode continuar a partir dali, mas quando você está instalando uma biblioteca que já existe e você está só mudando a versão dela, né? No caso, a gente tem uma versão mais nova, mas você pode querer descer uma versão para, sei lá, o código que você tinha era antigo, então você quer reduzir para a versão que você usava lá atrás. O que você precisa fazer é vir aqui no runtime e reiniciar a sua rotina aqui. Quando você fizer isso, basta rodar a célula aqui de novo, ele já vai acusar que é o Python, que é o Matplotlib 3.4. Então, beleza, um pouquinho complicado. Toda vez que iniciar, tem que fazer essa interação aqui para atualizar, até o Colab começar a usar a versão mais recente do Matplotlib. Mas espero que lá no final a gente ache vocês concordem comigo que é justificável esse trabalhinho no começo. Em geral, não tem muito problema, é só porque é uma coisa bem recente no Matplotlib e o Colab ainda não conseguiu alcançar. Bom, vamos lá, vou tentar explicar as partes mais importantes e não entrar no detalhe do que cada código está fazendo. Depois, em casa, vocês podem olhar com mais calma. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é instalar uma biblioteca do Kaggle. Para quem não conhece o Kaggle, ele é uma competição internacional de ciência de dados. Várias empresas vão colocar datasets open source lá. Você pode acessar isso de graça, sem pagar nada. E às vezes você consegue encontrar alguns códigos lá também. Existem competições, você pode liberar um dataset para uma competição, então todo mundo tenta resolver aquele problema, otimizar uma métrica, precision, acurácia, alguma coisa do tipo. Mas às vezes você pode só abrir o dataset ali, não tem nenhum problema. A CIT tem um dataset de recomendação, que é recomendação de posts. Então, por exemplo, eu li um post que eu gosto sobre machine learning, provavelmente um outro post sobre machine learning pode ser interessante para mim. Aí ela recomenda. Era uma plataforma antiga que a gente usava aqui. Quando entrei na CIT já tinha sido feito essa base de dados. Aí a gente ainda usava a plataforma, mas a base de dados já havia sido compartilhada lá no Kaggle. E então, 4 anos atrás. Hoje a gente já nem usa mais essa plataforma, mas a base de dados de recomendação está lá. Se alguém quiser utilizar ou procurar lá no Kaggle. Aqui eu estou usando uma base de dados de um e-commerce aqui no Brasil que chama Olist. Basicamente, ele é um e-commerce, ele não é um e-commerce, ele é um marketplace. As pessoas ofertam os produtos lá.
né, os produtos não são diretamente do Olist, e eu gostei dessa base de dados do Olist. Deixa eu até pegar. Eu esqueci de trazer aqui o link do Olist, deixa eu ver se eu acho fácil. Kaggle Olist Dataset. Vai ser interessante. Ó. O e-commerce, o nome está como e-commerce, mas pensa que é o marketplace brasileiro. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Então, por que eu escolhi essa base de dados para a gente brincar aqui hoje? Basicamente, bom, primeiro porque ela é open source, ela está lá no Kaggle, mas uma coisa que eu achei interessante é que se a gente olhar aqui, vou precisar tirar um pouco o zoom, a base de dados ela está dividida, na verdade, em... Não consigo melhorar essa visualização. Deixa eu dar um refresh. Só um segundo. Acho que agora vai melhorar. Aí. Então, olha, são basicamente 9 bancos de dados. A gente vai olhar um pouquinho cada um deles aqui. E como esse é um cenário um pouco mais próximo do real, que a gente trabalha nos clientes aqui da CT, então você tem dados em diferentes CSVs ou em diferentes tabelas no seu banco de dados MySQL, Postgre, alguma coisa assim. E a gente precisa entender quais são as chaves de cada uma dessas tabelas para fazer um merge. Então, todo esse estudo, você já consegue começar a fazer isso dentro da análise exploratória, enquanto você também vai entendendo um pouquinho o que cada tabela significa. Então, basicamente, esse é o motivo de eu ter escolhido o dataset da Olist. Ele é bem, ele é pequeno, porém ele consegue sintetizar um pouquinho o nosso dia a dia aqui no mercado, trabalhando com uma base de dados que está em várias tabelas. Esse código, o que ele faz é basicamente subir um arquivo da sua máquina para o Colab. O Colab ele vai ser uma máquina virtual que está rodando lá na infraestrutura da Google. É de graça, você pode usar essa máquina virtual, mas imagina que o que você tem no seu computador não está no Colab. Você precisa fazer um upload para lá. Esse código basicamente vai abrir uma opção para você fazer o upload. Eu estou fazendo o upload desse kaggle.json. Então, eu até queria compartilhar esse collab com vocês para a gente ir fazendo aqui juntos, mas eu esqueci desse detalhe. Você precisa ter uma conta no Kaggle, que é rapidinho, mas não daria para a gente fazer na hora aqui, mas depois eu recomendo vocês façam uma conta no Kaggle, quem quer trabalhar na área de ciência de dados, comecem a explorar alguns desafios lá. E lá dentro da sua conta você consegue criar uma chave, que basicamente você vai fazer o download dessa chave, vai ser esse ponto .json para sua máquina, e quando você quiser conectar direto o Colab ou qualquer ambiente que você estiver usando, ao invés de fazer o download lá do Kaggle, que seria a opção mais manual, você faz o download aqui, depois você poderia fazer o upload no Colab. Se você pega essa chave dentro do Kaggle, basta importar essa chave para o Colab com esse código e ele já vai acessar direto todos os datasets no Kaggle. Então, é uma facilidade bem interessante. O Kaggle aqui é a função que a gente tinha baixado. Basicamente, eu estou dando comando para ele fazer o download de uma base de dados. E como que eu sei o nome da base de dados que eu quero? Bom, é basicamente o mesmo nome que está aqui. Vai ficar pequenininho aí para vocês, mas acreditem em mim. Basta vir aqui, ó, depois do kaggle.com, copiem o finalzinho, basta colar aqui, ele já vai acessar diretamente a base de dados que você quer. Então, um clique e você vai estar baixando. Eu já tinha baixado, então ele não vai baixar de novo. Isso aqui veio compactado, então tem você vai pegar o nome do arquivo compactado, com um zip aqui ele vai descompactar. De novo, eu já tinha baixado isso antes para testar se está funcionando, então deixa eu só dar um nano. A gente consegue ver esses dados aqui, olha, se eu vir na pasta, ele vai mostrar todos os arquivos que estão lá, então são o arquivo compactado, mais 9 bases de dados. Se eu venho nas listinhas aqui, são os tópicos que eu fui colocando durante a documentação aqui do Colab. Deixa eu fechar para economizar espaço. Beleza. Temos aqueles 9 bancos de dados, super simples. Uma vez que você fez a conta no Kaggle, baixou essa chave para sua máquina, basta subir ela no Colab e você tem acesso a todos os bancos de dados lá do Kaggle em 2 cliques. Um para fazer o download e um para fazer um zip. Beleza. Vamos importar algumas ferramentas. Acho que não tem nada demais para quem trabalha com Machine Learning já. É o Pandas, Matplotlib, o NumPy. Uma diferente aqui é esse CallMap. A gente vai dar uma olhadinha nele para análise exploratória. Basicamente, ele vai plotar um calendário bem no estilo do GitHub. Eu não vou explicar muito, lá na frente a gente vai ver como que é, mas eu gostei bastante quando eu conheci essa ferramenta. Se alguém conhecer soluções alternativas ao CallMap, vai compartilhando aí no chat, por favor. Bom,
Não vou explicar exatamente o que cada função está fazendo. Aos pouquinhos a gente volta nelas. Quando a gente plotar um gráfico, a gente volta na função para ver o que ela está fazendo. Mas eu preciso rodar, que eu esqueci. Então, olha, basta clicar no play aqui, ele vai rodar todo esse código que está na célula para a gente. Tem mais uma outra aqui. Beleza. Vamos ler cada um desses bancos de dados. Todos eles são um CSV, então eu vou usar o Pandas Read CSV, basicamente passar o nome deles. Então eu criei um DF, vem de data frame. Pense em um data frame como se fosse uma tabelinha do Excel. Então eu tenho um data frame para os meus consumidores, um data frame para geolocalização, um data frame para as orders. Cada um desses data frames é um desses bancos de dados aqui. Então, beleza. Estou olhando cada um deles. É bem rápido o código, acho que um ou outro código aqui demora mais, então eu já deixei ele impresso no fundo para a gente ganhar tempo. O resto dá para a gente ir rodando de uma forma bem manual mesmo. Primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma análise exploratória, vamos ver algumas linhas do meu banco de dados, né? No Python, ou melhor, no Pandas, ele vai imprimir para você as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas por default. Você pode colocar, por exemplo, o comando head aqui na frente de cabeça para ele imprimir só as 5 primeiras. Você pode passar, por exemplo, um número aqui, então ele vai imprimir as 10 primeiras. Você pode fazer a mesma coisa com tail para imprimir as 10 últimas ou as n últimas, basta passar o número que você quer. Eu acho 5 número interessante. Dá para ver as 5 primeiras, as 5 últimas, você já tem uma noção de como que é o seu dataset. Já vimos aqui algumas colunas, olha, Customer ID, Customer Unique ID são colunas que estão anonimizadas, provavelmente são dados sensíveis dos clientes, eles colocaram um hash no local. Como que eu chego para o lado? Não chego, porque coube todo aqui. Próxima coluna é o zip code, então basicamente, como são dados aqui do Brasil, é o nosso CEP mesmo, eles pegaram, acredito que eles só pegaram antes do tracinho ali, né, os 5 primeiros números, não sei, talvez eles tenham feito alguma alteração no zip code para deixar mais anonimizado ainda. Nome da cidade e o estado. Essa é a tabela sobre os nossos consumidores. Deixa eu ver. Gostei aí, Rafael. Não sei, não estou assistindo as outras salas, mas que bom que você está gostando dessa aqui que estão falando bem. Bom, próxima parte. Esse info aqui é um comando do Pandas. O que ele vai fazer é imprimir algumas informações para a gente, um nome bem autodescritivo. Então, a gente sabe, por exemplo, quantas linhas tem o nosso dataset. Olha, esse dataset, no caso, tem quase 100 mil linhas. Ele fala para a gente, cada uma das colunas do meu dataset, ele vai falar quantos valores não nulos eu tenho. Então, pode ser, isso acontece muito no nosso dia a dia, vários valores vêm nulos, a gente vai precisar trabalhar esses valores nulos. Nesse caso específico aqui, não temos, todos os valores são não nulos, então não temos nenhum valor nulo. Ele vai trazer também uma informação sobre se esse dado ele é um objeto. Objeto no Python você pode entender como se fosse uma string, porque as strings são identificadas como objeto. Geralmente, quando for objeto é porque é uma string. No caso do código postal, ele é um número inteiro. Então, a gente sabe que temos várias strings e apenas um número inteiro. Próxima função do Pandas, da biblioteca que a gente está usando para processar esses dados, né? É o describe. Então, por enquanto, a gente está fazendo algo um pouco mais escrito, né? Menos visual, mas eu acho que o primeiro passo é legal começar por essas informações um pouco mais em formato de tabelas. Eu posso passar a informação para o describe se eu quero, por exemplo, os meus dados categóricos. No caso, então, strings, ou se eu tenho, por exemplo, cidade, né? Que são a string é o nome da cidade, ele vai retornar para mim algumas informações desses dados categóricos. Então, categóricos, eu passo object aqui. É preciso um exercíciozinho de memória aí, mas logo vocês pegam o jeito de quando é categórico, quando é numérico. Ele vai falar, de novo, quantos dados que eu tenho, cada uma das colunas, quantos valores únicos. Então, eu já consigo identificar aqui, olha, com essa segunda função que a gente olhou, que eu tenho por volta de 100 mil linhas e 100 mil valores únicos. Provavelmente isso aqui é um ID de acesso, não é o ID do seu consumidor. Cada vez que você acessa, você vai ter um ID diferente ali. Enquanto o Customer Unique ID, a gente vê que tem um pouquinho menos aqui, olha, era 99 mil, aqui é só 96 mil, então provavelmente aqui é o ID real do seu cliente, né? Se ele entrou outra vez, ele vai ter um ID de acesso, quando ele fez o login, ele
já vai cair nesse ID único do customer. E para a cidade, são 4.000, quase todas as cidades do Brasil. Se não me engano, são 5.500 cidades no Brasil, então tem uma porcentagem bem boa representada nesse dataset da Ulisses. De novo, não sei se eles mexeram um pouquinho no dado para ter essa configuração, mas é legal a gente ver, né? São bastante valores únicos aqui, enquanto os estados temos apenas 27, então são ordens de grandezas diferentes, né? Uma tabela tem 27 valores únicos, a outra tem 4.000 valores únicos. A frequência, como que cada um aparece, de novo, o Customer ID, a gente viu que o que mais aparece, aparece uma vez. No caso do Customer Unique ID, aqui o cliente que mais apareceu, ele fez 17 compras. Cidades, elas têm cidades que aparecem 15.000 vezes, enquanto estados, tem estados que aparecem 41.000 vezes, né? Beleza, esses são os nossos dados categóricos. Se eu quero ver meus dados contínuos, né, ou numéricos, eu posso passar a mesma função describe, só que agora passando o parâmetro numérico para o meu include, e como a gente só tem uma coluna numérica aqui, ele plotou só essa coluna, senão ele vai plotar para todas as colunas a quantidade de linhas, a média, já que é um dado numérico, a gente consegue calcular a média, desvio padrão, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, e aqui são os quantiles. E como que fala quantile, peguei pesado. Basicamente, o que é quantile? Imagina que você pega seu dataset e divide ele em 4 pedaços. Então, você vai ter quantos clientes está do menor valor até o primeiro 1/4, ou 25%, de 1/4 até metade, então de 25% a 50%, ou de metade até 75%, né, até 3/4, e depois o seu último quarto de 75% até 100%. Legal. Ainda está muito carinha de tabela. Vamos plotar uma... Para cada coluna, agora, para cada uma dessas colunas aqui, eu vou fazer um plot, que são as funções que a gente definiu lá em cima. Já volto nas funções. Então, como que eu sei se eu vou plotar uma função para dados numéricos ou categóricos? O próprio Pandas já fez essa divisão para mim, né? Então, eu sei se eu preciso chamar um plot para categórico ou numérico de acordo com o que o Pandas já entregou aqui para mim. Então, para o numérico, é função. A minha ideia quando eu criei essas funções era que eu pudesse reproduzir isso no maior número de cenários possíveis e ao mesmo tempo fosse fácil de entender, para você não precisa ser um expert em Python, nem em machine learning, nem em análise exploratória para reproduzir isso daqui. A numérica eu acho que eu consegui fazer um bom serviço. Tem algumas coisas comentadas aqui, está tudo work in progress, mas acho que eu consegui simplificar bastante coisa. Basicamente, o que ele vai fazer é plotar uma matriz 2x2, então 2 linhas, 2 colunas. Na primeira linha e na primeira coluna, lembrando, Python, a indentação começa por 0, né? Então 0 significa que é o seu primeiro valor. Então, primeira linha, primeira coluna, ele vai fazer um box plot. A gente já vai ver a carinha do box plot, só colocando uma legenda. Na primeira linha, segunda coluna, ele vai fazer um histograma. Depois eu vou fazer uma transformação nos meus dados. Vocês vão ver lá que eu estou passando um logaritmo aqui para ele fazer a transformação. Na segunda linha, indentação 1 é a sua segunda linha. Primeira coluna vai ser um outro box plot igualzinho, só que agora os seus dados passaram por essa transformação aqui. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna é um histograma igual de cima, porém com dados transformados pela função que a gente passou. Geralmente eu uso apenas log, mas talvez faça sentido você usar alguma transformação diferente de log. Então, aqui eu estou usando o NumPy para chamar o log na base 10. E a gente vamos dar uma olhadinha como que é a distribuição dessas linhas do meu código postal. Então, legal, ele vai plotar aqui o boxplot. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, vai caber melhor aqui. Se ficar muito pequeno, me avisem, eu aumento o zoom de novo, tá, pessoal? Então, temos o boxplot nos dados cru, o histograma no dado cru, e a mesma informação agora com o log, né? Então, eu não coloquei o log na escala, na legenda, o que eu fiz é passar o dado pelo logaritmo. Por que disso? Esse aqui eu acho que não é um exemplo bom para a gente validar essa hipótese, depois a gente vê um outro exemplo melhor, mas às vezes você tem uma distribuição de cauda longa. Isso é muito normal, principalmente em e-commerce. Quando você aplica o logaritmo, ela vai ficar com aquela distribuição, aquela forma de distribuição gaussiana. Então, às vezes o log ele é uma transformação que você precisa fazer antes de mandar os seus dados para o machine learning. E como saber se você precisa ou não precisa? Basicamente, você bate o olho aqui
você vê que ela está com uma distribuição com cara de cauda longa, após o log ela ficou com uma distribuição normal, você sabe que você vai precisar fazer, repetir essa transformação antes de alimentar o seu algoritmo de machine learning. Nesse caso aqui, o que me parece é que uma transformação melhor a se fazer seria a minimax. Então, eu vou comprimir todos esses dados para variarem de 0 a 1, por exemplo. Como eu tomo essa decisão, de novo, só olhando a minha, vejo que ela não mudou muita coisa com o log, na verdade, ela ficou até mais enviesada com o log. Então, eu não vou querer fazer a transformação do log, e lá na frente, na hora de normalizar isso aqui, eu vou querer normalizar com o minimax, porque não parece uma distribuição normal para mim. Depois a gente vai ver alguma distribuição normal e a cauda longa que se transforma numa normal. Para os dados categóricos, ele é um pouquinho mais complicado. Primeiro, o que eu fiz? Eu faço um agrupamento aqui. Então, eu passo a minha próxima coluna, que é a cidade, eu vou repetir isso para o estado. Eu vou agrupar isso, então no Pandas é o group by, e eu agrupo pelos usuários únicos, né? E eu vou contar quantas vezes cada usuário apareceu. Então, no caso, eu estou contando por cidade aqui. Por que eu coloquei isso de fora? Basicamente foi um projeto que a gente trabalhou que tinha, acho, 15 gigas de dados, e 15 gigas é muito para o Colab. Se você tem até 1 giga de dados, ele consegue subir isso na memória, não deve ser tanto problema. Se você tem até 100 megabytes de dados, dá para ir tranquilo. No nosso caso aqui, eu acho que são 120 megas. Se você tem giga, acende uma alerta aí, uma luzinha de alerta, mas dá para ir. 15 gigas, você já vai precisar migrar para outra solução, o Colab não vai ser suficiente. Então, a ideia aqui, para reaproveitar toda essa análise exploratória, o que a gente fazia era, a gente consegue fazer esse group by dentro de outra ferramenta, no caso seria o BigQuery da Google, mas provavelmente um SQL você também já vai conseguir fazer esse agrupamento. E o Colab, ele se conecta no seu banco de dados SQL, no seu BigQuery, e ele faz esse agrupamento lá, te devolve a função, os valores agrupados, você reaproveita a sua função de visualização. Então, é uma forma de escalar isso aqui, caso você tenha gigabytes de dados para processar. Vamos dar uma olhadinha como que é a função categórica. Ela é um pouquinho mais complicada, mas deixa eu rodar ela primeiro. Acho que vai ser legal a gente ver a carinha dela, depois eu volto na função. Vamos lá. O que ele vai retornar? Então, eu passo o top N aqui, são quantos dados eu quero retornar. Lembra que cidades são 4.000 cidades. Se eu plotasse todas as cidades, ia ficar difícil eu ver qualquer coisa. Então, eu escolhi as top 10, as 10 primeiras, ou melhor, as 10 com mais entradas, né? Dá para ver São Paulo, o número absoluto de vezes que ele aparece, qual que é a porcentagem. Então, legal fazer essa comparação em absoluto e porcentagem. Depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte, bem esperado que as capitais e cidades mais populosas apareçam primeiro. Guarulhos não é capital, mas acho que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. E ele já mostra, além da tabela, então a tabela você consegue, por exemplo, fazer um Ctrl+C e colar isso aqui no Excel, mandar para o seu chefe, se o seu chefe não sabe mexer em Python, ou mandar para o cliente, ele quer brincar um pouquinho com os dados ali no Excel, você consegue já pegar essa informação, já copia e cola no Excel, ele pode usar. Se você quer algo mais visual, você pode vir para os gráficos aqui. Então, você tem um gráfico em barras, onde você consegue uma comparação boa dos números absolutos. Você olha o que não está no seu top 10. Será que tem muita coisa além dos top 10 ou será que é exceção? É mínimos resultados ali. No caso da cidade, a gente vê que, olha, boa parte dos resultados eles estão fora do top 10, né? 65% arredondando aqui das suas compras não são as 10 principais cidades, né? Uma parcela considerável. Então, é o exemplo da cauda longa, né? Na verdade, esse não é o exemplo da cauda longa, na verdade tá bem distribuído aqui. O gráfico de barras é legal para poder ter essa análise e comparar uma categoria com a outra, mas para você ter uma ideia da porcentagem, né? Eu gosto de usar o gráfico de pizza, no caso aqui o gráfico de donut. Muita gente fala mal dos gráficos de pizza e de donut porque é difícil de comparar. Já ouvi falar para fazer um gráfico de barras stacked, né, que é uma barra em cima da outra. Mas eu acho que o legal do gráfico de barras é que você consegue realmente colocar uma barra do ladinho e você vê qual barra que é maior. Se é uma diferença bem pequena, você consegue visualizar isso. Então, se uma barra não está na frente da outra, se você começa a fazer o stack de bar, perde qualquer sentido para mim gráfico de barras. Então, eu coloco uma pizza on donut. Eu gosto do gráfico. Todo mundo fala mal, mas eu gosto dele. Então, aqui a gente entra naquela parte de explore versus exploit.
talvez para o seu cliente não faça sentido você plotar tantos gráficos, você vai ter que escolher realmente a melhor visualização, como fazer um exploit desses dados. Mas, como cientista de dados, se você está mostrando isso para o seu colega, se o seu chefe também é da área de análise de dados, faz sentido você plotar o máximo de gráficos possíveis. Talvez algum gráfico traga alguma informação que você não esperava, né? Que nem a gente viu lá, na hora de plotar o log no nosso gráfico de contínuo, não fez nenhuma diferença. Eu perdi esse tempo? Não perdi. Eu sei que eu não tenho que aplicar o log naquele dado. Então, é uma forma bem visual de exploring mesmo, gastar pouco tempo, mas explorar o máximo possível. Eu já vou anotando, pego um papel do lado ou pego um editor de texto no computador e começo anotando, olha, esse dado eu preciso fazer esse tipo de transformação. Nesse dado eu não preciso fazer. Tudo isso a gente vai vendo, tenta colocar o máximo de visualizações possíveis para você já ir determinando quais transformações precisam ou não precisam ser feitas. Bom, vamos lá. Dados categóricos, como que ele faz aqui? Primeiro, olha, todo esse comecinho aqui, é por isso que ele ficou meio complicado, mas eu acho que é uma complicação que vale a pena para plotar aquele gráfico bonitinho. Primeira coisa que ele vai fazer, aqui ele está só ordenando pelo os mais frequentes, né? A cor, eu estou usando uma cor típica do Tableau, mas você pode mudar a cor aqui se você quiser. Como eu estou escolhendo os top N no Tableau, eu sei que ele tem apenas 10 cores no Tableau aqui dentro do Pandas, tá? Então, se eu vou ter mais do que 10, mais do que os top 10, né, por exemplo, top 20, eu vou ter que repetir essas cores duas vezes. Esse código aqui é só para conseguir reproduzir essas cores do Tableau, ele vai ficar repetido, mas não tem problema. Não vai ficar uma cor próxima da outra. Depois eu olho se o tamanho do meu dataset é maior do que os top N que eu quero, no caso aqui os top 10, o que eu vou fazer é pegar quais são os meus índices que estão além dos top 10 e vou olhar para todos os dados que não estão no índice. Esse tio aqui significa o não. Então, todos os dados que não estão nos top 10, faça a soma para mim. Eu jogo isso dentro do others, depois eu só estou ordenando, colocando essa linha a mais lá no meu dataset, com os dados além do top N. E, por padrão, eu deixo setado aqui a cor cinza. Eu acho que tem uma cor cinza dentro do Tableau também, mas esse cinza, esse silver aqui, ele é bem um light silver, não sei como fala, um cinza claro, para poder não chamar tanta atenção. São os outros mesmo, né? Não estão nos top N que eu quero dar uma olhada ali. Se a quantidade de dados é menor do que o top N, ele simplesmente ignora isso aqui e segue a vida. Aqui ele está calculando a porcentagem, então basicamente eu estou pegando para cada coluna minha, eu somo todas as linhas e depois eu vejo qual é a porcentagem daquela coluna sobre a somatória. Então aqui, olha, eu estou somando apenas quem não está no top N, na porcentagem eu preciso realmente somar todo mundo. Depois eu arredondo aqui só para ficar mais bonitinho. Beleza, esse é um pré-processamento que ele faz nos dados categóricos. Na sequência, o que ele vai fazer é plotar um histograma não, um gráfico de barras e um gráfico de pizza, que é o que a gente viu lá. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, e aqui é a limitação talvez do Matplotlib, se você consegue fazer isso em outra ferramenta, pode ir para ela. Eu fiquei quebrando a cabeça um tempo para tentar harmonizar melhor os dois gráficos. O que eu faço aqui é escolher uma linha e 3 colunas para plotar esses gráficos. Porém, o meu gráfico de barras, que eu estou colocando aqui na primeira coluna, eu crio um grid spec, que aí é coisa bem específica do Matplotlib, não se preocupem tanto. Mas dentro desse grid spec eu vou falar que eu quero que tanto a coluna 1 como a coluna 2, ou no caso do Python, né, a 0 e a 1, são os índices 0 e 1, façam parte do meu gráfico de barras. Então o gráfico de barras meu vai ficar um pouquinho mais compridinho, enquanto o gráfico de pizza ele vai estar no índice 2, que é a minha terceira coluna. Então dá para ver aqui no gráfico de barras eu estou chamando o valor normal, no gráfico de pizza eu estou chamando o valor percentual. Então eu consigo comparar os dois. Se eu fizesse isso só com 2 colunas, o gráfico de barras ia ficar bem apertadinho, por isso tem essa complicação a mais aqui para poder deixar o gráfico de barras um pouquinho mais visual. E outra coisa que eu coloco aqui é esse bar label. O bar label é basicamente o porquê daquela gambiarra lá no comecinho da gente usar o Matplotlib 4.2.4, esqueci agora, 4.4, esqueci a versão. Mas na versão mais antiga não tem isso daqui. Então aqui basicamente a gente está trazendo o bar label porque ele coloca exatamente o valor da sua barra na frente dela. Então você economiza muito código. Antes, para fazer isso na mão era bem complicado. Aqui basta uma função, ele já corrige para você. Ainda tem espaço para melhorar. Quem sabe na próxima versão o Matplotlib não corrige isso, mas aqui
se você coloca o valor, a legenda na frente da sua barra, ela pode sair do seu gráfico. Então vai ficar uma visualização bem feia. Então aqui a gente pega o nosso setar o tamanho do eixo X, a gente pega o valor máximo do eixo X, né, o nosso comprimento, e a gente adiciona 20% ali. Multiplicando por 1,2, está adicionando 20% a mais no seu gráfico. Isso, geralmente, os seus números vão caber ali dentro. Caso continue saindo, é só aumentar aqui, talvez 1,3, 1,4. Algum momento você vai estar gerando um gráfico que você consegue colocar legenda e a legenda não sai do seu gráfico, né? Bom, e o gráfico pizza, basicamente, se você jogar lá no Matplotlib, gráficos pizzas, vai ter algumas legendas muito bonitinhas para você poder usar. Eu tentei um monte usar essas legendas, o código fica gigante, super complicado, e geralmente ele não funciona bem, porque se você tem poucas, por exemplo, no caso dos estados, né? Você tem bastante estados, então a legenda vai conseguir ficar de forma automática bem arrumadinha ali. Mas no caso das cidades, que você tem várias cidades, as legendas e cada espacinho no gráfico de pizza para cada cidade vai ser bem apertado, então o automático aqui não funciona bem. O legal é, uma vez quer usar o gráfico de pizza, pega esses valores e manda para alguma outra ferramenta de edição e você coloca manualmente a legenda no seu gráfico de pizza. Se você conseguir achar uma solução automática que consiga gerar gráficos de pizza sempre muito bem, por favor, me fale. Eu não consegui. Sempre fica muito complicado o código e não traz um resultado muito bom. Então, a solução foi colocar a legenda listada aqui do lado, né? Mas se você tiver curiosidade, lá no Matplotlib ele tem opções que ele vai puxar alguns fiozinhos aqui de cada uma dessas coresinhas e ele coloca a legenda para você. E como eu falei, aqui tem a nossa legenda na frente da barra, né? Beleza, dá para a gente repetir isso para cada uma das nossas colunas. Como eu falei agora pelo estado, né? Você pode copiar isso aqui, jogar no Excel, em alguma outra ferramenta e tentar fazer um gráfico, fazer um exploit lá, né? Onde você, em alguma ferramenta que você tenha mais habilidade. Mas aqui para a gente no Pandas, ele já cria essas visualizações bem rápidas para a gente fazer o explore aqui dentro do Pandas, né? Para cada uma dessas colunas. De novo, as barras, as coresinhas do Tableau, dá para perceber agora que as barras ocupam mais ou menos o dobro do espaço do gráfico de pizza. Vocês conseguem setar isso, colocar mais visualizações aqui, se vocês acharem que faz sentido. A gente vai repetir isso para cada um dos dados. Então, por exemplo, para geolocalização, de novo, as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas. Dá para ver que tem latitude e longitude. De novo, cidade e estado. Se você quiser saber informações, por exemplo, quantas linhas, quantos valores não nulos, todas as linhas aqui têm valores, não temos nenhum nulo, a gente sabe se é inteiro, se é float, se é uma string, e uma coisa que eu esqueci de falar, você sabe o tamanho do seu dataset também, informação importante, né? 32 megas, você fala, 32 megas eu consigo usar o Colab. Deu 1 giga aqui, começa a pensar em outra solução. Análises descritivas, basta passar o object aqui, ele vai pegar apenas as colunas categóricas, vai falar para você valores únicos, qual que é o top aqui, ó, a moda, né? Qual que é o valor que mais aparece, não é surpresa que seja São Paulo. Frequência, quando a gente olha os valores numéricos agora, são 3 colunas de valores numéricos, o código, o CEP, latitude e longitude, e vai trazer para a gente, de novo, quantidade de valores, média, desvio padrão, mínimo e máximo, e os percentis aqui, 25, 50, 75%. O 50% é a mediana. Para quem está confundindo média com mediana, basicamente 50% seria a mediana. O pessoal de estatística vai estar entendendo tudo. Se não é de estatística, dá uma lidinha. Vale a pena entender um pouquinho de análise descritiva. Mesma função. Como a gente está jogando em cima do código postal, vai dar a mesma carinha, né? Vamos dar uma olhadinha em latitude e longitude, se muda alguma coisa. Olha, já dá para ver que a longitude, pelo nosso gráfico boxplot aqui, ele já mostra todos esses vermelhinhos são os nossos outliers. E aqui a gente consegue ver, olha, eu esqueci de explicar o boxplot, né? É basicamente o seu valor mínimo, aqui é o seu valor de 25%, o seu quartil de 25%, a sua mediana, ou 50%, aqui 75% e aqui 100%. Então aqui, em forma de tabela, você consegue colocar isso de forma gráfica também. Legal, aqui dá para falar que parece um pouquinho uma distribuição um pouco mais normal. Quando a gente aplica o log nela, você vê que você distorce. Então, mais uma vez,
anota aí que você não pode colocar o log nessa distribuição de latitude. Na longitude a gente vai ver algo parecido, né? É uma normal bem apertada, mas não deixa de ser algo parecido com uma normal. Quando a gente aplica o log, ela começa a se tornar uma cauda longa, então, de novo, não é para aplicar, a gente sabe que não é para aplicar a transformação de log aqui. E os dados categóricos vai ser a mesma coisa do outro, porque é longitude, cidade e estado, né? No máximo vai mudar as frequências aqui. Beleza, vamos pegar a próxima tabelinha, seria os itens, as ordens, né? Os itens das nossas ordens. Dá para ver as primeiras colunas de cada uma aqui. E deixa eu pegar uma coluna interessante, que seria é, de orders. Acho que a gente vai encontrar uma coluna interessante aqui. Cadê? Essa função que ele está fazendo é transformando a sua string num formato de data. Após isso, vamos seguir com a análise do info, falando para a gente quantidade de linhas, valores não nulos, tipos de dados. Agora a gente já vê aqui que tem um date time, ou seja, são datas. Você pode fazer análise descritiva também, valores categóricos e numéricos. Bem repetitivo, mas pelo menos você ganha bastante tempo com essas funções. Olha, dá para ver que aqui ó, a maioria dos produtos foram entregues, que bom, eu fico feliz com isso. Agora a gente usa o calendário que eu falei para vocês. Então, são dados de 2016, 2017, 2018. É legal esse calendário porque cada linha aqui ó, é um dia da semana. Então, aqui é sempre segunda, terça, quarta. Seu calendário ele vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, os seus anos vão passando por aqui. E você pode ver, por exemplo, sazonalidades referentes ao mês, ao mesmo tempo referente ao dia da semana, ou mesmo ao ano. E olha, dá para bater o olho aqui e você vê que numa sexta-feira, por volta de novembro, ali teve um número grande de compras, né? A quantidade de compras é a cor. Então, próximo de zero vai estar claro, mais compras vai estar escuro. E sexta-feira, novembro, dá para você ter uma noção de que é alguma coisa a ver com Black Friday, né? Então, só de bater o olho aqui, você vê como que foi a Black Friday. Em 2016, talvez eles estavam começando, não teve muita coisa. Em 2017, parece que foi boa. 2018, os dados acabaram antes, não dá para saber como que foi a evolução de um ano para o outro. Outra informação que eu queria mostrar rapidinho é como a normal faz a diferença nos seus dados. Deixa eu ver se eu pego alguma distribuição normal aqui para usar. Deixa eu ver, latitude, longitude, peso. Vamos pegar esse de peso. Basicamente, esse daqui. Então, aqui são os dados do peso do meu produto. Dá para ver que o box plot até sumiu aqui. Essa é uma distribuição do tipo cauda longa. Você pode até colocar isso dentro do seu algoritmo de machine learning, mas não vai ser uma boa opção. Quando você aplica o log nela, ela já fica com uma cara de distribuição normal. Então você vai lá no seu caderninho, no seu editor de texto, onde você está fazendo as suas anotações, e você fala, olha, para esse tipo de função vale a pena usar um logaritmo antes de usar uma distribuição normal. Perdão, antes de fazer a z-norm, que é subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, apenas por essas visualizações, trabalho um pouco repetitivo, mas você consegue fazer exatamente o explore em cima de todos os seus dados. Após isso, eu vou deixar o notebook com vocês podem olhar mais a fundo, mas tem um gráfico bem interessante aqui, que é o scatterplot, que ele basicamente vai plotar cada uma das suas variáveis, uma em relação às outras, e aqui você pode achar alguma informação oculta que você não percebeu logo de cara. Vou dar um exemplo bem óbvio aqui, depois vocês rodando isso em casa, vocês vão ver que eu maximizei esse exemplo aqui, mas como a gente está sem tempo, eu vou mostrar só nesse exemplo pequenininho mesmo. Quando você cruza seu dado de latitude, que é essa linha aqui, ó, essa linha são suas latitudes, com o seu dado de longitude, latitude pela longitude, você tem um gráfico que parece um pouquinho a borda do Brasil. Então você consegue, se você tem informação de latitude e longitude, é legal você cruzar as duas com esse scatterplot para ver como que está distribuído no mapa as suas informações. Você vê algo parecido com os dados de compra, né? Então você vê, perdão, os vendedores. Os vendedores você vê que estão majoritariamente no sudeste e sul do Brasil, mas os compradores
vão também para o Nordeste, Centro-Oeste. Dá para ver até que tem alguns outliers, algumas pessoas no meio do oceano aqui, provavelmente são dados errados, você vai precisar tratar esses dados. Bom, tinha uma outra visualização que eu queria mostrar, mas como a gente não rodou todos os códigos, eu não vou ter ela pronta aqui, mas é basicamente a correlação. A gente usa um pouquinho de cores para identificar correlações mais fortes e mais claras, né? Então, tanto correlações positivas quanto negativas vão estar escuras e o que está próximo de cinza, né? Ou melhor, vai variar de preto a branco. Então, o que é preto, o que é branco tem uma correlação positiva ou negativa, o que é cinza está próximo, não são dados interessantes para a gente. Bom, essa é a parte de análise exploratória. Quem quiser, depois só me pedir acesso, eu dou acesso a esse notebook, vocês podem usar de base. Bom, é isso. Fica aqui o meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar, a gente continua batendo um papo depois.